A Josi falou da questão do acompanhamento clínico, profissional e também do acompanhamento espiritual ali na clínica da alma. Você vê então que é importante também, dependendo do caso, a pessoa ter esse profissional auxiliando ali com talvez um medicamento, né? E é claro, obviamente, a clínica da alma não interfere nesse tipo de acompanhamento, né? Não, na realidade, eu declaro assim que é vital em alguns casos. No caso dela, era vital que tivesse um acompanhamento psiquiátrico de um profissional, até para ele poder receitar a medicação apropriada, a dosagem apropriada, não é? E nós temos, assim, parceria com alguns médicos, alguns profissionais dessa área, que já conhecem o nosso trabalho, né? E nós conhecemos o trabalho desses profissionais, e eles, então, aconselham que a pessoa seja acompanhada por nós e também pelo corpo de psicólogos que trabalham conosco. Então, tem um caso, por exemplo, recente, que eu disse, olha, eu só posso atender essa pessoa se trouxer, então, um laudo de acompanhamento do médico, psiquiátrico, que só a partir daí a gente pode mexer. Porque nós temos que entender uma coisa, porque quando a gente começa a mexer naquelas questões que provocaram justamente o estado, ou seja, o quadro que a pessoa está vivendo hoje, a tendência natural, ou seja, disso virar uma ebulição. E se não tiver um equilíbrio emocional e clínico, a pessoa pode levar um surto. Né? Que nem recentemente, no sábado passado, ligaram da igreja para mim a respeito de uma irmã que trabalha na igreja, tudo, que estava assim, um processo de choro compulsivo, não parava. E parece, não me lembro bem, mas ela tinha recebido uma notícia e essa notícia foi impactante na vida dela. E aí ligaram para o pastor Márcio pediu para um pastor estar lá e esse pastor, então viu que o quadro estava bem delicado e aí o pastor Márcio pediu que ligasse para mim. Eu perguntei, o que está acontecendo? Ela está num choro compulsivo, não consegue parar e gritando muito. E a situação está delicada. O que a gente faz? O pastor Márcio pediu para o senhor vir aqui. Senhor, não vai adiantar eu ir aí. Pega, coloca no carro e leva para o hospital imediatamente. Porque quando a pessoa entra num quadro de surto, o que é o surto? É o descontrole total. É uma descompensação. Aí não adianta a gente tentar entrar com aconselhamento, oração, a gente sabe do poder da oração, mas aí, nesse caso, tem que ser um acompanhamento clínico imediatamente. Depois que a pessoa entra numa normalidade, ela entra no equilíbrio, aí a gente pode fazer o acompanhamento. Quer dizer, o racional dela começa a funcionar melhor. Exatamente. O que você está falando tem a ver com a pergunta da Fátima de Belo Horizonte, que ela fala assim, eu sempre tive uma dúvida, sempre achei que quando uma pessoa aceitasse Jesus, tudo se faria novo e os cristãos não passariam por depressão e solidão. Isso é normal ou é influência demoníaca? Pode ser influência demoníaca, pode ser situação clínica, eminentemente clínica. Não é? Então, o exemplo que eu estou dando aqui, essa pessoa é uma pessoa de oração. Sim. Só que o emocional existiu um desequilíbrio. Então, isso que aconteceu e a notícia foi tão impactante, foi um choque, que a pessoa não soube lidar, elaborar isso dentro de si. Então, isso é passível de acontecer com qualquer um. Então, eu disse, gente, leva urgente para um atendimento de emergência, que eles vão medicar, eles sabem como lidar com isso. Eles vão medicar, a pessoa vai normalizar, vai aquietar. A partir daí a gente pode fazer alguma coisa. Pastor, uma pergunta que tem chegado muito à produção é se o acompanhamento clínico da Clínica da Alma tem algum custo. O pessoal está bem preocupado, dizendo assim, olha, eu quero saber quanto custa, tal. Então tem bastante gente procurando. Você podia esclarecer Claro, pra claro. gente? Olha só, o atendimento espiritual é o que nós fazemos, e os pastores, nós não cobramos, ele não é cobrado. Na realidade, nós incentivamos as pessoas, elas ficarem livres. Se elas quiserem ofertar, elas vão ser livres para ofertar. Não é? Não existe nenhuma imposição a respeito disso. Os profissionais de psicologia que trabalham conosco, nós estabelecemos um valor, sim, que nós chamamos que é a contribuição social, ou seja, que é o valor mais baixo que os conselhos regionais e federal de psicologia eles estabelecem, que hoje está na faixa de R$50, R$60 a sessão. Mas também se a pessoa não tiver condições de pagar, não vai ser impedimento para ela ser atendida. Essa é a dinâmica da ação, né, ou como funciona a Clínica da Alma. Ou seja,
O profissional de psiquiatria, ele não trabalha conosco, ele trabalha no seu consultório. Então aí esse é um acerto com ele, mas nós gostamos de indicar, inclusive um deles que já frequenta aqui, já participou de programas, que é o Dr. Ismael. Ele tem uma visão muito boa, espiritual, de batalha espiritual e como um profissional clínico. Então, quando ele atende as pessoas e ele diz, olha, é importante que você seja acompanhado também espiritualmente.